Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Guilherme Schwember, eu sou químico e engenheiro civil e atualmente trabalho para a empresa Petrobras, mais especificamente no ramo de pesquisa e desenvolvimento de materiais para as estruturas. Bom, então a apresentação de hoje será sobre opções para reparo e proteção dos navios e plataformas. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de explicar do que se trata a oxidação e qual é o seu impacto nas nossas estruturas. Então, a oxidação é um processo natural e espontâneo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela acontece constantemente. Agora, por exemplo, um metal está sendo oxidado. Mesmo que a gente não esteja vendo, a reação acontece. Um metal sofre a oxidação quando, em uma reação química, o seu NOx aumenta. Bom, o que quer dizer o NOx aumenta? NOx é a abreviação para número de oxidação. Então vamos para o próximo slide que eu vou exemplificar. Bom, aqui nós temos a equação da oxidação do ferro. Por que do ferro? Não existem outros metais? Sim, claro, existem outros metais. Mas as nossas estruturas são feitas a partir do ferro. Tanto o casco do navio quanto a estrutura metálica das plataformas. Então, essa aqui é a equação da oxidação do ferro. 4Fe mais 3O2, que tem como produto 2Fe2O3. Então, para determinar o NOx, existem algumas regras. E uma dessas regras diz que quando uma molécula é formada por apenas um tipo de elemento, o seu NOx equivale a zero. Então, essa regra se enquadra aqui, ó. A molécula é composta apenas de átomos de ferro, portanto, o NOx é zero. Aqui também é a mesma regra, ó, apenas o oxigênio formando a molécula. Portanto, também temos NOx igual a zero. Agora, utilizaremos outras duas regras para a determinação do NOx, tanto do ferro quanto do oxigênio. A primeira diz que o oxigênio, quando em compostos binários, tem seu NOx igual a menos 2. Ou seja, um átomo de oxigênio tem um NOx igual a menos 2. A outra regra diz que a soma dos NOx de todos os átomos de uma molécula tem de ser igual a zero. Portanto, primeiramente vamos descobrir qual é o NOx de todos os átomos de oxigênio. Então, vamos usar a tabelinha. Quais são os elementos? Ferro e oxigênio. Então, um átomo de oxigênio tem o NOx igual a menos 2. Agora, vamos descobrir quantos átomos tem na molécula. Então, 3, e isto aqui repete duas vezes. Então, 3 vezes 2 dá 6. Portanto, multiplicamos o NOx de um átomo por 6. Assim, obtemos menos 12 como NOx total dos átomos de oxigênio. Agora, com base na segunda regra, a da soma que tem de ser igual a zero, vamos utilizar o menos 12 do oxigênio para descobrir o NOx do ferro. Como aqui é menos 12, o ferro vai ter de ser mais 12. Porque mais 12 menos 12 dá zero. Então, isto dividimos pelo número total de átomos de ferro, que são 4. Então, encontramos como sendo mais 3 o NOx de um átomo de ferro.
Agora vamos analisar se o NOx aumentou ou diminuiu do ferro. Bom, vamos ver. De 0, o NOx foi para mais 3. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o NOx aumentou. Portanto, como dito no slide anterior, um metal sofre oxidação quando seu NOx aumenta. Então, NOx aumentou, ferro sofreu oxidação. Ok? Bom, então esse processo deve receber muita atenção nossa, devido ao fato de fragilizar a estrutura dos navios e das plataformas de petróleo. Então isso pode ser perigoso, por um lado, se não se tomar providências. Aqui temos a imagem de uma placa de trânsito totalmente oxidada, com formação de ferrugem. Na nossa área aqui, em regiões litorâneas, a oxidação de um metal se dá muito mais rápida do que em uma região central, por exemplo. Isso porque aqui, onde está a nossa sede, o ar ele tem uma grande concentração de sal, ou seja, tem bastante íons de cloreto, o que acelera o processo de oxidação e, consequentemente, a formação de ferrugem dos metais. Bom, então, vamos para o próximo slide. Aqui. Então, aqui eu separei algumas ações para reparo e proteção dos navios e plataformas. Bom, então aqui está a imagem do nosso navio petroleiro. E vamos lá para a primeira etapa. Lixamento do casco dos navios e da estrutura metálica das plataformas. Bom, então isso é o clássico. Como se começa um reparo de um metal? Lixando. Então, realizar o lixamento é o primeiro passo. Bom, então a segunda etapa. Então, após ser feito o lixamento do casco, ou das estruturas metálicas das plataformas. Lembrando que eu não estou falando apenas dos navios, também das plataformas. Então, após feito o lixamento, revestir o casco dos navios e da estrutura metálica das plataformas. Esse revestimento deve ser feito com tintas especiais, pois elas isolam o ferro do meio corrosivo. Eu recomendo, após muitas pesquisas que eu fiz na área da oxidação e formação de ferrugem, enfim, eu recomendo o uso do carvão epóxi, que é uma espécie de resina comumente usada em tubulações de gás natural. Eu, por exemplo, que participei da construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que é uma tubulação por onde passa o gás natural vindo da Bolívia, que vai até uma cidade do Rio Grande do Sul, no caso, percorre mais de 10 mil quilômetros. Eu participei da construção e lá usamos o carvão epóxi, que é um tipo de resina bem resistente à corrosão. Então, isso é o que eu recomendo. Então, por fim, a última etapa do nosso reparo e da proteção do navio seria então a proteção catódica, falando quimicamente, que se trata então da soldagem de metais de sacrifício ao longo do casco dos navios e da estrutura metálica das plataformas. Então, aqui, na imagem aqui ao lado, temos as partes acinzentadas, se podemos dizer, são exemplos de metais de sacrifício soldados no casco de um navio. E é isso que tem de ser feito em nossos cargueiros. Por quê? Então, porque o metal de sacrifício, ele chama para si a oxidação. Ele chama a oxidação para ele. Então, o metal de sacrifício ele deve possuir um potencial de redução menor que o do ferro e, consequentemente,
um potencial de oxidação maior para que possa ser sacrificado e proteger a estrutura. Bom, vamos com calma então. Meio confuso essa parte. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer então. Primeiramente, qual seria o oposto de redução na química? O oposto de redução seria a oxidação. Então, nós podemos renomear isso aqui como não oxidação. Não oxidação, certo? Então, pensando assim, esse metal de sacrifício deve possuir um potencial de não oxidação menor que o do ferro. Então, vamos fazer um esboço aqui. Se ele deve possuir um potencial de não oxidação menor que o do ferro, então vamos supor que ele tenha 10% de chance de não ser oxidado. O metal de sacrifício, no caso. E o ferro, que compõe as estruturas, tenha 30% de chance de não ser oxidado. Então, isso condiz com o que dito nesse slide. Este metal de sacrifício deve possuir uma menor chance de não oxidação. Uma menor chance de não oxidação, 10% menor de 30%, obviamente. E, consequentemente, um potencial de oxidação maior. Então, se o metal de sacrifício tem 10% de chance de não ser oxidado, então ele tem 90% de chance de ser oxidado. E aqui, se o ferro tem 30% de chance de não ser oxidado, ele tem 70% de chance de ser oxidado. Portanto, isto aqui está resumido aqui, certo? Então, o metal de sacrifício tem uma maior tendência à oxidação do que a estrutura do barco ou da plataforma. Então, como eu disse anteriormente, o metal de sacrifício chama a oxidação para si. Eu recomendo usar o magnésio, que é um dos metais com menor potencial de redução. E também não é apenas tu fazer todas essas etapas, a lixação, depois o revestimento do casco à resina e depois a soldagem de metais de sacrifício. Não adianta só fazer isso. Tem que se ter cuidado, tem que frequentemente ver se os metais de sacrifício ainda estão lá. Por quê? Porque se os metais serem totalmente corroídos e consumidos, a oxidação começará a atuar no casco do navio. E de que adiantará todo esse serviço que fizemos? Então, isso deve ser feito com frequência a manutenção. E também, uma vez por ano, pelo menos, retirar-se o navio da água, fazer o lixamento, nem que for mínimo, mas aplicar novamente a resina e trocar os metais de sacrifício, para que o navio tenha uma boa vida útil. Então é isso, esse foi o projeto mais em conta que eu consegui pesquisar para evitar a oxidação dos navios e das plataformas. Por exemplo, o lixamento do casco, isso praticamente não tem preço, lixa, isso não tem preço praticamente. O que se torna mais caro no projeto seria então a tinta, a resina carvão epóxi, ela tem um preço bem pesado, e os metais de sacrifício nem tanto, não são magnésio sólido não é um preço tão elevado assim. No entanto, é melhor fazer isso, gastar com isso, vai gastar bem menos do que se ter que trocar todo o casco do navio, por exemplo. Então é bom tu manter essa rotina aí de revisão. E então é isso que foi a minha apresentação, então espero que dê certo. E é isso.
Obrigado pela atenção. Tchau!